Primeiro, a IA é uma tecnologia de propósito geral, né? Então, como toda tecnologia de propósito geral, ela é disruptiva, ela está moldando mudanças radicais, uma nova era, reorientando inovações. Então, esse fato faz parte da complexidade de a gente pensar e lidar com os efeitos da inteligência artificial, né? Os algoritmos são as bases dos modelos de negócio das plataformas de tecnologia, mas não é só isso, né? O cerne da chamada transformação digital das empresas constituídas, claro, a transformação digital é uma convergência de um conjunto de tecnologias, mas no cerne dessas tecnologias, dessa convergência, está também as tecnologias de inteligência artificial, modelos de inteligência artificial, como também está nos governos tecnológicos, como está hoje eu não consigo identificar alguma área, assim, alguma atividade da sociedade onde a inteligência artificial não esteja sendo estratégica, para o bem e para o mal, né? Para externalidades positivas e negativas. Tem um livro, até o Ricardo Abramovay comentou outro dia, do Victor Meyer Stromberg e Thomas Range, que ele fala, de 2018, que eles conceituam, eu acho interessante, o capitalismo de dados, né? O que alguns chamam de economia de dados. Bom, a segunda ponderação minha, eu tenho acompanhado as críticas atuais, os danos, né, sobre das plataformas tecnológicas, inclusive as aparentes soluções, né, que vão de projetos de regulamentação, não só a proposta da Comissão Europeia, que foi lançada em 21 de abril, mas também nos Estados Unidos, né? Tem em 22 de setembro agora saiu uma nova regulamentação da FDA para dispositivos com IA específico para a saúde. Eu coloquei na minha última coluna da sexta-feira um projeto de dois senadores americanos do Partido Democrata, que eles estão pensando, tem um ambiente favorável no governo Biden de eles reapresentarem, que é com foco em regulamentação de algoritmo de inteligência artificial em aplicações de alto risco, né? E tem aqui a Câmara dos Deputados, nossa, aprovou no dia 29 de setembro último, um projeto de lei que agora está no Senado. Eu participei da consulta pública desse projeto e, para mim, ele é praticamente inócuo, né? É uma mera carta de intenções. Eu acho que não é à toa que as 15 principais associações de empresas de tecnologia, de produção de tecnologia, deram apoio enfático a esse suposto projeto que saiu da Câmara dos Deputados nossa. Então, a minha principal ponderação, tem várias ponderações, para essas críticas, para essas iniciativas de regulamentação, é que elas, por um lado, elas não contemplam a natureza dos modelos atuais de IA, né? Em geral, elas não contemplam, eles são muito mais complexos do que eles são tratados, tanto nas críticas quanto nas regulamentações, nas iniciativas de regulamentação, e as críticas são muito pontuais, né? Elas não têm uma perspectiva mais ampla. Eu acho que é sempre uma questão, eu vou usar muito essa palavra complexidade, porque eu acho que realmente é bem complexo lidar com essas questões dos impactos éticos e sociais da inteligência artificial. Mas uma das complexidades é o fato de que eu desconheço um uso de inteligência artificial hoje que não gere simultaneamente externalidades positivas e negativas, né? Então, quando você ataca, em geral, as críticas são com foco nas externalidades negativas. Mas, se você elimina as externalidades negativas, você vai estar simultaneamente eliminando as externalidades positivas, ou pelo menos ameaçando as externalidades positivas, né? Então, como minimizar, como mitigar os danos e preservar os benefícios, eu acho que é o grande desafio. E eu ainda não vi nada que apareceu, assim, que eu tenha acompanhado, que eu tenha lido, que chegue perto de responder a esse desafio, né? Bom, antes de compartilhar minhas aflições,
eu queria colocar um pouco o que por que eu acho que a inteligência, o que é essa inteligência artificial, mas antes, por que ela hoje está dando muito assim, está tendo muita visibilidade e está disseminando na sociedade, né? Primeiro, assim, eu gosto sempre, eu falo sempre isso quando eu dou aula, eu acho muito importante a gente ter uma perspectiva histórica, né? Assim como hoje o que a gente está vivendo de inteligência artificial, essa técnica que está dando certo, que é uma técnica, é um modelo empírico, né? Não tem uma teoria do campo da inteligência artificial, é um modelo empírico que ele está sendo aplicado para executar várias tarefas e está dando certo. O que é dando certo? O resultado é melhor do que outras opções que a gente tem disponível. Mas, na perspectiva, essa técnica, ela foi... a produção de conhecimento é sempre coletiva, né? Então, ela faz parte de vários aportes, várias contribuições ao longo de décadas, né? Ao mesmo tempo que eu acho também que para mim é importante pensar que uma tecnologia, qualquer que seja, ela dissemina pela sociedade na medida de que ela atende a uma demanda da sociedade. Aí eu vou falar uma coisa. Primeiro, assim, a relação entre informação, previsão e decisão não é nova, né? Sempre, assim, sei lá, historicamente, nós, pessoas, instituições, empresas, nós tomamos decisão com base em informação, né? Quanto mais importante a decisão, mais a gente busca se informar. Essa é a lógica do nosso processo, né? E a decisão é o quê? É você fazer previsão. Por que isso é importante? Porque você reduz a incerteza, evidentemente, você reduz os riscos. Então, esse é o processo de pensamento, assim, vamos dizer, de tomada de decisão, tanto institucional quanto individual, né? E não é à toa que o campo da ciência de dados já existe há 30 anos, 3 décadas, né? Com vários modelos estatísticos que também evoluíram. Hoje nós temos modelos estatísticos muito avançados, aliás, tem muitas situações de aplicação no mercado que anuncia que usa inteligência artificial, quando você vai verificar, são modelos estatísticos avançados, não é inteligência artificial, porque não é muito claro essa divisão assim para as pessoas que não são especialistas no assunto, né? Mas aí o que aconteceu? Então, nesse processo que já é a maneira, a lógica como a gente funciona, as instituições, né? Tomar decisão com base em informações, o que aconteceu mais recentemente, talvez na última década, a sociedade conectada está gerando uma infinidade de dados que todos nós aqui temos plena consciência, evidente, né? É o chamado Big Data. Então, esses modelos estatísticos tradicionais, eles não dão conta de lidar com essa quantidade de dados, né? Eles têm várias... Não é o caso aqui, pelo menos nesse momento, de falar sobre eles, mas as amostras que eles trabalham, né, os modelos estatísticos, elas são relativamente pequenas. E tem outras questões específicas desses modelos. Então, a técnica quando a gente fala em inteligência artificial, nós estamos praticamente só falando hoje, né, inteligência artificial, tudo isso que a gente fala, todas as aplicações, é praticamente uma técnica. É a técnica chamada redes neurais profundas, em inglês Deep Learning, tem outros nomes, mas por que ela tem esse nome? Porque ela é inspirada no funcionamento do cérebro humano. Então, é uma técnica que nós estamos falando. E essa técnica, assim, estou falando bem resumido, mais assim, bem rápido, né? Mas ela é um modelo estatístico de probabilidade. Eu falo sempre isso. É apenas um modelo estatístico de probabilidade. Ela não é mais do que isso. Então, ela tem muitas restrições, né? E eu vou enumerar daqui a pouco algumas dessas restrições, né? Mas ela é a única técnica hoje, estatística, que consegue lidar com essa quantidade imensa de dados. Então, essa, para mim, é uma das grandes razões que ela tem disseminado à sociedade. Olha, se eu tomo decisão, é importantíssimo a qualidade das informações, e tem uma relação entre a importância da decisão e a quantidade de dados. Se eu tenho uma técnica que consegue extrair informações úteis de grandes quantidades de dados, existe uma tendência, uma probabilidade da minha decisão com base usando essa técnica, ser mais assertiva, né? Então, e fazer previsões de melhor qualidade. Então, essa é a razão que eu acho que está atendendo
a essa questão da sociedade, né? Porque se essa conjunto inédito de dados, se eu não tenho uma técnica para extrair informação, eles não servem de nada, né? Os dados hoje eles refletem o funcionamento da sociedade. Se a gente pegar dados pessoais, tem todo o comportamento humano. Se a gente pegar dados, por exemplo, gerados na chamada fábrica inteligente, com sensores, tem todos os dados, todo o funcionamento da fábrica. Qualquer que seja o domínio, os dados refletem o funcionamento daquele domínio. Se você não tem uma técnica que consiga tirar as informações, eles são dados inúteis, né? Então, acho que esse é para mim, é um fator de sucesso dessa técnica na última década, né? Essa técnica também está nos seus primórdios. Isso também é uma ponderação que eu acho importante, porque ela foi reconhecida pela academia e pelo mercado, é recente, em 2012. Né? Então, praticamente tudo que a gente vê aí é a partir de 2015, 2016. Né? E existe notícia que desde 2010 o Google já estava apostando, mas, de fato, por exemplo, a tradução, o sistema de tradução do Google só começou a usar a inteligência artificial a partir de 2016. Então, é tudo muito recente. E ela está nos seus primórdios. Né? Essa que Então, ela tem várias fragilidades ao longo de todo o processo, que eu, como disse, eu vou enumerar algumas delas que eu acho. Né? E essa fragilidade, ela compromete a acurácia dos resultados. Né? Então, dadas as imperfeições dessa técnica, do meu ponto de vista, não tem como atribuir a suposta objetividade e precisão. Né? Então, quando eu vejo assim, críticas contundentes sobre a influência decisiva na preferência ou na formação, inclusive, da subjetividade dos usuários, que são usuários de plataformas que usam a inteligência artificial, isso me dá um desconforto, porque eu não consigo associar esse grau de impacto e de precisão a uma tecnologia com tantas imperfeições. Né? Então, acho que assim, eu acho que existe, como foi a minha penúltima coluna, eu acho que existe uma supervalorização e uma demonização. Né? Bom, então, também, naquela minha penúltima coluna, eu comentei até a Shoshana Zuboff, a Harari, eu citei eles, né? E que eu acho que eles fazem críticas contundentes. Não estou, evidente, são duas grandes referências que eu li tudo que eles publicam, não tem zero a minha intenção de tirar o valor deles, imagina, são realmente duas referências internacionais, mundiais. Mas, assim, eu não vi, até agora, nenhuma dessas afirmações contundentes deles que tem evidência, né? Bom, vamos seguindo. E eu acho que o comportamento, eu acho que algumas desses grandes nomes que tratam dessas questões, né, que são reconhecidos internacionalmente, eles se transformaram em militantes. Né? Então, o militante ele tem um lado muito positivo, porque, de fato, ele levanta a questão, mas tem a questão de que ele negligencia o rigor científico. Né? Então, o Stuart Russell, que, como também já falamos aqui, o Ricardo Abramovay gosta muito dele, eu também, claro, não tem como. Ele, além do livro que nós lemos juntos no grupo de estudo que o Ricardo coordenou lá na USP, que é o último livro dele, que fala sobre a compatibilidade do humano, né, com a inteligência artificial, ele é o coautor do livro assim, seminal do ponto de vista acadêmico. Né? É o livro que ele lançou, a coautoria na década de 90, mais de 1.500 centros de pesquisa em IA dos Estados Unidos, ou ligado à engenharia e à computação, adotam o livro dele, esse que já tem várias edições. Mas ele tem dito frases que assim, me surpreende, eu não consigo, assim, pode ser limitação minha, mas eu não consigo entender o sentido. Né? Tem uma entrevista agora, dia 10 de outubro, tem uma de 30 de setembro, que ele está alertando sobre o perigo futuro da inteligência artificial. Então, ele está tratando como se já fosse assim,
um dado o fato de que vai ter a tal da superinteligência, que a gente vai perder o controle, né? Então, eu até separei algumas frases aqui, mas eu não sei se vai dar tempo de ler, mas fica aí, posso voltar a ler. Mas são frases que, para mim, não fazem sentido, né? Dado o que hoje nós temos uma técnica absolutamente limitada, nós não estamos nessa situação. Só vou ler uma frase que ele falou numa entrevista para a BBC no dia 10 de outubro. Se construirmos a inteligência artificial de modo a otimizar um objetivo fixo dado por nós, elas, as máquinas, serão quase como psicopatas, perseguindo esse objetivo e sendo completamente alheias a todo o resto, até mesmo se pedirmos a elas que parem, que se desliguem. Eu não entendo o que é isso, né? Isso, para mim, é uma situação absolutamente de ficção, né? Então, voltando ao ponto que eu já disse que eu ia tratar, a IA hoje ela é muito limitada. Aí eu listei alguns pontos, assim, tentar ser objetivo. Ela é um reconhecedor de padrões em grandes conjuntos de dados. A partir daí, ela otimiza tarefas. Sendo um modelo estatístico, como eu já falei, ela tem uma variável incerteza intrínseca. Né? Um modelo estatístico produz conhecimento provável, mas é inevitavelmente incerto, não tem como ser diferente. Aliás, essa é uma frase que eu acho perfeita do Luciano Floridi. Né? É isso aí. Se é probabilidade, já não é certo, já tem uma incerteza intrínseca. Né? A personalização, uma das críticas que eu também escrevi sobre o famoso documentário Dilema das Redes, uma das críticas é que aquela simulação parece que a personalização é individual, e não é de cluster. Né? Então, aí também já tem outro fator que compromete assim, a capacidade de manipular as pessoas, porque é um cluster. Né? Então, não está falando comigo. Né? Tem um outro elemento de incerteza, porque os algoritmos me colocam num grupo, num cluster, que os algoritmos identificam que eu tenho afinidade com aqueles usuários. Né? A outra é a capacidade preditiva desse modelo, decorre de variáveis estabelecidas pelos desenvolvedores. Né? Então, se a gente estudar, são vários exemplos que são dados no mundo inteiro, são vários. O Virgílio usa muitos desses exemplos, assim, é geral, né? Em 10 palestras, 9, pelo menos, sobre os impactos negativos da inteligência artificial, cito esse exemplo. Se a gente for analisando eles, eu fiz isso, né? Um dos problemas está na partida, está na escolha das variáveis, chamados hiperparâmetros, do desenvolvedor. Né? Então, é o desenvolvedor que escolhe. Também um artigo que eu fiz, que eu achei o mérito dessa coluna, foi sobre eu descobri o Philip Agri, a transição dele de cientista da computação para IA e para cientista social. Né? Então, a preocupação do desenvolvedor de tecnologia, em geral, claro, tudo tem exceção, ele está pensando na funcionalidade do sistema, então ele não pensa nos impactos éticos sociais. Então, quando a gente vê assim, as auditorias que foram feitas em sistemas que estão sendo usados em larga escala nos Estados Unidos, é uma surpresa, porque é evidente, não precisa ser muito especialista para ver que aquela variável que foi usada como importante no início do modelo, é claro que ela vai ser tendenciosa. Né? Bom, aí, depois tem a questão da base de dados tendenciosa, que é toda uma discussão que não é só, é na origem dos dados, grande parte eu também já escrevi sobre isso, grande parte das bases de dados que foram usadas nos últimos 10 anos não foram auditadas, elas têm uma base de dados, além da ImageNet, tem uma outra que se descobriu que tinha, acho que era 580, mais ou menos isso, imagens do Bush, George Bush, que na época ele era o presidente dos Estados Unidos, tinha mais imagens do Bush naquela base de dados de treinamento do que de mulheres negras. Né? E ninguém nunca tinha auditado, ninguém tinha consciência disso. Né? Depois, implantar um sistema não é fácil. Né? A maior parte desses sistemas eles são testados em ambientes controlados. Né? Quando você vai concretizar esse sistema no mundo real, a possibilidade de viés é muito grande, que é completamente diferente, evidente, o mundo real do ambiente controlado. Né? Pega a imagem que vai ver, é muito diverso. Né?
E há outro problema, o último, é a questão da visualização desses sistemas. Não é simples, né? Por exemplo, uma das conversas que eu tive com a co-líder lá de uma área importante do Google, ela contando que durante um tempo relativamente grande, eles desenvolveram os sistemas para os médicos, depois eles chegaram à conclusão que os médicos não estavam usando porque não conseguiam visualizar a maneira, entender como é que aqueles resultados são. Então, bom, essas são algumas assim das razões, só para mostrar assim, como é falho, como é embrionário, como tem lacunas de incertezas, como um sistema desse, essa que fica a minha pergunta, ele pode, por exemplo, ter um impacto tão grande em algo tão complexo como a subjetividade humana. Né? Bom, então, eu gosto muito do alerta que o Benkler faz, né, nesse livro também famoso, Network Propaganda, que foi sobre a eleição de 2016, né, dos Estados Unidos, que foi lançado em 2018, também já apareceu várias vezes aqui a menção a esse livro, que ele fala que uma tendência atual dos analistas atribuir a responsabilidade de problemas históricos da sociedade às tecnologias, por ser o elemento mais visível. Né? Eu acho que assim, tem várias questões que, inclusive, têm a ver com a natureza humana. Né? Bom, aí qual é a questão-chave assim, das redes sociais, que é uma das grandes críticas? Né? De fato, existe um problema. Como os modelos são baseados em dados, não basta você ser usuário da plataforma, né? Você tem que interagir com a plataforma, você tem que gerar dados. Se você simplesmente tem lá o seu perfil, a sua contribuição é praticamente zero para a plataforma. Então, você tem que gerar dados. E aí, isso sim está provado que as mensagens de ódio, elas viralizam, elas provocam, estimulam interação com a plataforma muito mais do que outras. Né? Então, isso vai de encontro à essência do modelo de negócio da plataforma. Isso é um problema, não tem a menor dúvida. Né? Isso, eu não vou entrar no mérito, eu não vi nenhuma evidência que isso é intencional, mas não importa se é intencional ou não, isso é um fato. Né? Então, tem um problema. Né? E não é só não é só assim, as mensagens de ódio. Né? Eu tenho, não sei quem de vocês acompanha nas redes, eu tenho visto, por exemplo, muitas assim, críticas a essas plataformas, a IA, sem nenhum fundamento, mas que elas têm elas geram mais likes e aumenta vamos dizer, a visibilidade do usuário na plataforma, nas redes sociais. Né? Isso hoje é uma busca, né? As pessoas buscam muito isso, ter visibilidade nas redes sociais. Então, se você faz uma crítica ponderada, ela não reverbera tanto se você faz uma crítica usando alguns chavões assim. Então, isso tudo é um problema. Agora, é um problema, tem a ver com a natureza humana, mas é evidente que as plataformas favorecem e causam problema. Isso estou de acordo. Né? Agora, também é importante a gente pensar que o Facebook é distinto do Google. O Facebook Research, o Facebook Pesquisa, ele não é uma rede social, funciona diferente. Bom, mas, além da questão das plataformas de redes sociais, nós temos outras questões negativas. Por exemplo, um assunto que é muito pouco falado são os data brokers. Né? Os data brokers dos Estados Unidos, eles são empresas que valem bilhões. Eles têm realmente assim, muito pouco falado. Né? Porque, quando eles juntam, eles compram e vendem dados. Quando eles juntam grandes bases de dados, eles acabam revertendo, por exemplo, a anonimização dos dados. Né? Então, tem várias questões, assim, do ponto de vista ético, que esses data brokers geram. Né? E no governo Obama teve uma regulamentação proibindo a compra e venda, e uma das primeiras ações do governo Trump foi eliminar essa proibição. Então, hoje, nos Estados Unidos, que eu saiba, é livre o funcionamento dos data brokers. Né? Então, isso é isso, eles compram e vendem. Eu trouxe para um dos cursos que eu dou, uma das disciplinas, um dos fundadores do grande data broker brasileiro. Ele disse que eles acessam, o data broker do Rio de Janeiro, né? Não são essas potências americanas, ele tirou informações de 10 milhões de sites no mundo.
São 10 milhões de sites onde, quando as pessoas entram, elas, sem saber, elas dão consentimento de que torna público os dados que elas estão acessando naquela plataforma, né? Então, é um mundo assim que tem muitos impactos negativos e que muito pouco se fala, né? Aí, se a gente pegasse os sistemas usados em larga escala para tomar decisão, né? Então, também os exemplos aí que o Vigílio conhece super bem, os exemplos de discriminação na tomada de decisão, também eles não são auditados. Eu acho que, assim, para mim, tem um muito importante, muito citado, que é triagem para medicina de alta complexidade, que foi usado durante anos em centros largamente nos Estados Unidos, assim como o famoso COMPASS para prever a probabilidade de reincidência de um condenado. São 2 sistemas, por exemplo, que eles foram usados em larga escala. Eu acho que continuam sendo usados. Para mim, me chama a atenção como eles não foram auditados. São 2 sistemas desenvolvidos por empresas privadas e nem a justiça americana, nem a área de saúde americana auditou, né? Sistemas que são usados, não dá para auditar todos, mas os sistemas que são usados em larga escala, é claro que tem que auditar. E o contraponto de que são proprietários e que não pode ter visibilidade, não importa. Você tem muitas auditorias no mercado, o Otávio conhece bem como funciona o mercado, que são auditorias confidenciais, né? Isso não tem nada a ver, você vai divulgar se você quiser, elas podem ser confidenciais. Agora, o órgão responsável, por exemplo, pela justiça, pela saúde, pela educação, tem que auditar, o Banco Central tem que auditar esses sistemas usados em larga escala, né? Aí também tem a questão do reconhecimento facial, é um outro problema. Também, tinha 3, né, em maio do ano passado, quando surgiu o movimento contra a discriminação nos Estados Unidos, tinha 3 sistemas usados por quase 4 mil órgãos, departamento de polícia americano. Então, esses 3 sistemas também eles deveriam ter sido auditados, né? Então, bom, e aí o último assim, de problemas é a opacidade dos sistemas. Por exemplo, na área médica é complicado. Como é que o médico assume um procedimento, e que está acontecendo muito isso, né? Ele está sendo usado cada vez mais, se o médico não sabe explicar como é que aquele sistema chegou a esse... Bom, então, em suma, o que eu quero dizer com isso? Para mim, é temeroso generalizar, né? Por isso que eu defendo a fiscalização setorial, que é exatamente um caminho distinto do projeto da proposta da Comissão Europeia, e é um dos pontos positivos que eu vejo no projeto aprovado pela Câmara, né? Eu acho que, sendo uma tecnologia de propósito geral, ela tem que ser incorporada nos órgãos de regulação e fiscalização já existem, né? Então, para mim, não faz sentido um outro órgão definir, por exemplo, a questão de automatizar a decisão de crédito. É o Banco Central que tem que fazer isso, né? Aliás, eu já tive essas discussões, inclusive, com o Banco Central sobre isso. Ele tem que assumir. Hoje, por exemplo, o mercado financeiro usa, os bancos novos, antigos, estão usando fortemente a inteligência artificial. E que eu saiba, de novo, já tive 2 reuniões com o Banco Central sobre isso, não tem nada do Banco Central no Brasil falando sobre isso. Então, ele tem que incorporar os produtos que têm essa tecnologia, né? Então, a complexidade para fazer essas análises tem, como eu já disse, o fato de que os modelos geram externalidades positivas todo o tempo, e é difícil isolar as externalidades negativas, né? Vou pegar o título de hoje, né? O título de hoje, para mim, o maior impacto social da inteligência artificial está no trabalho. Não, ele acelera a automação já em curso, automação programada. Inclusive, o Glauco Arbix é um que estuda bastante esse tema, né? Já falamos várias vezes sobre isso. É difícil achar estudo que separe o impacto da automação programada da automação inteligente. Mas, sem dúvida, é um consenso que a automação com IA está acelerando esse processo, porque ela desloca trabalhadores de um espectro mais amplo de funções. Depois tem um efeito sobre a renda,
né? Porque as funções remanescentes são mais disputadas. Então, se a gente vê, por exemplo, a função do cuidador nos Estados Unidos tem uma curva ascendente, mas a renda do cuidador dos Estados Unidos tem uma curva descendente, né? O outro, eu queria comentar que me parece um equívoco o argumento que a sociedade vai se acomodar, como aconteceu nas transformações disruptivas anteriores. Eu acho que tem dois elementos específicos dessa situação atual. Caiu não. Um é aceleração, né? Então não dá tempo para pessoas, instituições, governos se adaptarem. E o outro é que os novos modelos de negócio, como eu tinha falado antes, não só das novas plataformas, mas como da transformação digital das empresas constituídas, eles são intensivos e não são intensivos em mão de obra, são intensivos em tecnologia. Então, quando a gente teve a automação, começou mais a acelerar no final do século passado, o trabalhador desempregado ele tinha opções no mercado, por exemplo, de serviços, setor de serviço, em pleno desenvolvimento. Hoje, a tendência, eu acabei de fazer uma grande consultoria de 1 ano e meio para o setor de transporte, e isso é claro, as empresas dizendo, quando voltar a sair da crise, elas vão investir e vão contratar muito menos empregados do que elas tinham antes da crise, porque elas vão automatizar muitas das funções, né? Aí, outra questão é exercer as funções, é a questão de qualificação para exercer as novas funções ou antigas com novos conteúdos. Então, pegar um exemplo do que eu acabei de viver, né? O motorista de caminhão, hoje, de transporte de carga, hoje o caminhão ele tem tecnologia embarcada. O motorista lá que sabe muito bem dirigir um caminhão, ele não consegue lidar com o caminhão com tecnologia embarcada. Então, a função, digamos, é a mesma, mas tem uma mudança de conteúdo, né? Bom, aí sobre a discriminação, são todas essas que nós já conhecemos, também só para... não vou entrar, eu preparei aqui, mas não vou entrar, porque... Então, então, para concluir, a minha aflição hoje, eu reli agora o livro sobre ética e economia do Amartya Sen, que foi publicado em 87, e o centro do argumento do livro é a premissa de reaproximar a ética da economia que foi se afastando ao longo do desenvolvimento da economia moderna. E eu acho que essa reaproximação, que me parece, de acordo, que me parece fundamental nos dias de hoje, eu acho que tem dois elementos e assim, que eu não estou conseguindo pensar novos parâmetros e, de fato, como é que vai se dar essa nova relação entre ética e tecnologia nesse ambiente. Primeiro, porque existe uma relação forte entre sociabilidade e eficiência, né? Eu escrevi um artigo acadêmico sobre isso, podemos voltar depois ao tema, mas é distinto hoje a relação da sociabilidade e eficiência, exatamente porque quanto mais dados você gera, então significa mais comunicação e mais sociabilidade, você está tornando esses sistemas mais eficientes. Então, tem uma mudança. E a última questão para eu comentar é que nos modelos da economia industrial, a ética tem um interesse direto com o consumidor. Por exemplo, a qualidade do produto é fator determinante de sucesso comercial, né? Se cai a qualidade do produto, afeta o consumo. No caso das plataformas de tecnologia, por exemplo, essa relação é inversa, porque o produto é o conteúdo que elas estão... o conteúdo que está sendo postado e compartilhado nas redes sociais. Só que a qualidade quanto pior a qualidade desse produto, mais ele dissemina, quer dizer, mais o usuário, que é o consumidor dessa plataforma, mais ele usa a plataforma, né? É isso que é um pouco confuso ainda, mas é um pouco essa relação. Se você tem um conteúdo pior, aumenta o consumo da plataforma. Então, essa é uma nova maneira que eu vejo de relação à ética. E aí está a minha aflição, né? É como repensar essa relação da ética nesse novo ambiente. Eu posso dizer, encurtando muito o caminho, que a
a gestão do trabalho e a gestão econômica corresponde a uma forma de inteligência que combina inteligências individuais, mas constrói um modelo sobre individual, um modelo compartilhado que inclui a todos, mas, ao mesmo tempo, não está sob controle de ninguém. Haveria uma inteligência no mercado. Por exemplo, você falou de Adam Smith. A noção da mão invisível é muito ilustrativa disso. E uma outra noção, e eu estou falando um pouco de ética também, mas uma outra noção que ecoa essa presunção de Adam Smith apareceu muito com o início da internet. Eu me lembro do Nicolas Negroponte falando que haveria uma inteligência da internet, nós não falávamos em redes na época, que disciplinaria a ordem das coisas nas redes, ou não redes na época, mas na internet. E o Nicolas Negroponte falava uma coisa assim em palestras, comecem a bater palma. E as pessoas começando a bater palma há muito tempo, elas tendiam a, todas juntas, baterem palmas ritmadas. E aí ele dizia, está vendo só como o todo tende a se ordenar? Tende a se ordenar porque haveria uma inteligência difusa sem estar sob o controle de uma pessoa, ou sem estar sob o controle de um centro. Essa era a utopia. Pois as máquinas e a inteligência artificial, de alguma maneira, dão um prolongamento a esse tipo de inteligência. E o que eu digo quando esse tipo de inteligência, que mais ou menos já existe ou é pressentida antes mesmo das máquinas digitais, quando esse tipo de inteligência está no comando, nós temos aí uma inteligência desumanizada, embora a máquina não esteja presente. E nós temos uma inteligência, no caso do capitalismo, que encontra sua essência em formas de exploração. Então, eu gostaria de perguntar, na relação entre a inteligência humana, que é uma inteligência que carregaria valores humanistas, e essa inteligência desumanizada, que é uma inteligência esvaziada de empatia, esvaziada de fraternidade, de solidariedade, portanto, uma transição ética. Será que a inteligência artificial não pode, afinal, ser um fator de agravamento da desumanização? Assim como a pandemia trouxe mais desigualdade, nós sentimos isso no Brasil, assim como a gestão do trabalho pelas máquinas cria relações mais frias e menos sensíveis, não pode estar em curso uma coisa assim, Dora, mais pessimista? Não seria por isso que Europa e vários outros países estão tão preocupados com o potencial da inteligência artificial? Ou seja, a inteligência artificial não seria o suprassumo da inteligência de exploração capitalista ou da inteligência de opressão do Estado totalitário? Esses monstros criados pela nossa civilização não ganhariam mais potência com isso? Eu estou fazendo aqui um cenário pessimista para ouvir você falar sobre isso, não é exatamente nisso que eu acredito, mas eu gostaria de te provocar, de te empurrar um pouco contra as cordas com essas questões. Primeiro, eu queria começar do final. Eu acho que é uma ilusão tratar de que a inteligência humana ou o comportamento humano é permeado por empatia, solidariedade. Eu acho que isso é um mito, né?
Eu acho que não é isso. Assim como a decisão humana, ela é absolutamente preconceituosa, né? Quando a gente faz lá a crítica para a seleção automatizada, por exemplo, de candidatos para o emprego, quando o RH, pessoas, funcionários do RH selecionam, é absolutamente, aí não tem discussão, é totalmente preconceituoso, porque o ser humano não é neutro. Fica parecendo, eu sei que não é o que você pensa, é evidente que eu já conheço você o suficiente para saber, mas fica parecendo que nós vivíamos num mundo maravilhoso, numa sociedade maravilhosa, os humanos todos com empatia, todos solidários entre si, e de repente vem uma tecnologia que está acabando com essa relação harmoniosa que nós tínhamos. Eu não acho nada disso. Bom, o segundo é, como eu já disse, essa técnica hoje é só um modelo estatístico de probabilidade, repito isso sempre. Todas as fases dela são comandadas por humanos, tirando uma questão lá, que não vou entrar agora, que é a questão da opacidade lá, que eu nem chamaria de grau de autonomia, mas são os humanos que decidem, né? É um modelo estatístico, né? Então, eu acho que ela pode... depende de como ela for usada. É como toda tecnologia, depende de como ela for usada. Claro que ela não é neutra, também não acho que ela é neutra, né? Mas depende de como foi usada. Então, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, e simultaneamente as duas coisas. Por exemplo, pega governo tecnológico, né? Hoje, o governo tecnológico, e que é permeado por inteligência artificial, porque lida com uma quantidade muito grande de dados, por um lado, facilita a vida do cidadão enormemente para acessar nos países que já está plenamente implantado, como na Índia, porque acessa os serviços com uma facilidade enorme, reduz significativamente o custo do país, mas é um instrumento, é um conjunto, é uma plataforma que aumenta a vigilância e o poder do governo sobre os seus cidadãos, né? Tudo pode ser feito. Mas, e não é só na Índia, na China, é nos Estados Unidos. Quem viu o documentário sobre as Torres Gêmeas, chama Point, esqueci agora, que mostra desde a Torres Gêmeas até o Afeganistão, é impressionante o sistema de vigilância montado nos Estados Unidos. E antes da inteligência artificial, eles usavam sistemas de ouvir os telefones de todo mundo, as ligações, né? Claro que isso foi potencializado, tornou mais eficiente com a inteligência artificial. Então, eu acho assim, quando eu te escutando, me fica uma impressão como se, que é uma das conversas que eu tenho, como se fosse uma instituição separada, né, até como o Virgílio chama de uma instituição mesmo. Ele tem um artigo que ele chama de instituição, né? E eu acho que, assim, que não é isso, né? Eu acho que hoje, essa técnica hoje, ela não é isso, né? Então, eu vejo pelo contrário, sabia? Pode te espantar, mas eu acho que eu vejo a decisão automatizada por inteligência artificial, eu vejo como uma probabilidade, se as questões negativas forem mitigadas, que eu acredito que vai ser ao longo do tempo, tudo indica, existe um grande esforço em torno de mitigar esses efeitos negativos. Eu acho que nós temos uma oportunidade de ter decisões mais transparentes e mais justas na sociedade, porque hoje não é, né? Qual é a relação que as pessoas têm com as empresas? É transparente? Não é nada. É calorosa? Você chamou de fria a relação com a inteligência artificial, mas com as empresas é calorosa? Onde que a gente vive isso? Entende? Então, assim, as relações, eu acho que é uma probabilidade de a gente diminuir o viés e a falta de transparência. E as pessoas não têm. Quando você tem um problema com a empresa, alguém te explica, e quando dá uma explicação, é uma explicação que não é a verdade, em geral. Então, eu acho que, assim, pensar... por isso que eu já falei antes, eu gosto de a gente focar num contexto e num contexto histórico, né? O que nós tínhamos, o que ele agrega de benefício pelo cenário que nós tínhamos e o que ela traz de ameaças. Então, eu acho que a gente tem que... Quando a gente trata assim no geral, Eugênio, só para concluir, quando a gente trata no geral, eu acho que a gente erra, entende? Porque a gente generaliza. Eu acho que não é possível esse grau de generalização para tratar de uma tecnologia de propósito geral, aliás, para tratar de nenhum assunto.
né? Eu acho assim, não tem menor problema, por exemplo, a inteligência artificial fazer indicação no Netflix. É inócuo, se errar como erra, eu recebo indicações que não tem nada a ver comigo. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, na área de saúde, na área de educação, é um problema. Então, você tem que saber onde que estão as questões que a sociedade, de fato, tem que... Mas quando você demoniza, assim, em geral, fica uma coisa... Eu estou escrevendo um artigo com uma orientanda minha, e ela citou traz um texto recente de uma pesquisadora europeia que ela se coloca fortemente contra a economia de dados, né? Então, é totalmente contra a economia de dados, enfaticamente. Mas, assim, eu tenho certeza que ela mora em Londres, eu tenho certeza que ela deve usar... Certeza não, mas eu aposto que ela usa o Uber, que ela usa o Google, que ela usa ela viaja, usa o Airbnb, que ela usa, em suma, todas essas plataformas que são na essência, usam a inteligência artificial. Então, como é que ela pode se colocar? Vamos acabar... A economia de dados é a nova forma de organização, de reconfiguração do sistema capitalista. E eu acho que isso é dado de realidade. A gente tem que avaliar a partir do dado de realidade. Eu acho que, no caso do papel do intelectual, não de alguém que esteja diretamente envolvido na questão da inteligência artificial, mas o papel do intelectual é, muito provavelmente, pelo menos eu me sinto assim, de examinar mais as externalidades negativas do que as externalidades positivas. Quer dizer, eu acho que a humanidade, com esse capitalismo digital, ele traz impactos muito severos em vários planos, com consequências muito difíceis. O capitalismo de plataforma, a plataformização do capitalismo é uma coisa incontornável, é inevitável, vai continuar e só vai aprofundar. E isso acaba acirrando problemas sociais muito graves. Eu tenho para mim clareza que agrava a desigualdade, que coloca o mundo do trabalho de pernas para o ar, destrói um pouco o sentido essencial do mundo do trabalho, que é o espaço de socialização das pessoas, onde as pessoas formam, se educam, encontram seus amigos, seus amores. A vida política se forma no mundo do trabalho, mas com a plataformização isso se perde. Eu fico sempre me perguntando quais vão ser as formas de socialização mais relevantes, né, na sociedade, com essa perda incrível que a plataformização traz. Tem benefícios? Claro que tem benefícios. Todos nós sabemos dos benefícios da plataformização, mas eu prefiro olhar mais nessa dimensão mais negativa. Eu acho que a produtividade, por exemplo, ela ainda não apareceu tanto nas estatísticas macroeconômicas, o aumento de produtividade em função da revolução tecnológica, desse capitalismo digital, vai aparecer em algum momento. Por enquanto não aparece, porque é muito concentrado. Ainda é uma economia, um capitalismo digital é muito mais concentrador de renda e de capital do que o capitalismo histórico fordista, clássico do século XX, né? Mas, em algum momento, esses ganhos de produtividade vão aparecer e vai se colocar a questão da divisão dos ganhos de produtividade, como tivemos no século XX, uma divisão graças à luta política, né, a luta dos sindicatos, o avanço da democracia liberal, que permitiu uma divisão a favor da sociedade, muito mais do que a favor dos lucros das empresas. Mas eu acho que isso vai demorar um tempo. A minha intuição é que nós vamos ter ainda pela frente, a minha intuição é 10, 20 anos ainda de muita concentração do capital, agravamento da desigualdade, e as sociedades vão ter que se organizar para rapidamente buscar um novo contrato social que dê conta desses impactos negativos, né? E aí entra a questão em algum momento vai se generalizar a renda universal básica, isso é inexorável, uma certa desassociação de salário de renda e do trabalho, ou seja, trabalho e renda não vão precisar, pelo menos para importantes setores da sociedade, não estarão conectados.
As sociedades vão precisar ter um apoio de uma renda oficial, pública, graças à tributação, ou coisa que o valha, que permita o mínimo para evitar a barbárie, efetivamente, né? Então, eu tenho para mim que esse é um dos maiores desafios do mundo do trabalho, e o contrato social que vai permitir um dia distribuir esses ganhos espetaculares de produtividade que vão aparecer, isso eu não tenho dúvida. Mas eu queria que você comentasse sobre isso, e, ao mesmo tempo, eu queria que você comentasse sobre uma coisa que está acontecendo muito recentemente, agora, nos últimos 30, 40 dias. Eu não sei se você deve ter acompanhado, certamente, a guinada de posição da China em relação às Big Techs. A China resolveu dar uma paulada nas Big Techs, uma enquadrada violentíssima em todos os grandes conglomerados, não apenas Big Techs, inclusive conglomerados imobiliários que vocês estão acompanhando, a crise da Evergrande, mas eu vi a exposição de motivos, algumas palestras, alguns vídeos de chineses explicando essa guinada de posição, e a preocupação do governo chinês é exatamente isso. Estamos perdendo o controle. O poder está sendo transferido para esses grandes conglomerados. A China travou, acabou a farra do Alibaba e de outras grandes, Tencent e outros, estão totalmente agora sob tutela do Estado enquadrados. Quer dizer, eu acho que é alguma coisa que nós vamos ter que avaliar e examinar, porque o governo chinês está, a rigor, fazendo alguma coisa que as economias capitalistas modernas vão ter que fazer em algum momento, enquadrar regulatoriamente essas Big Techs, porque o controle está saindo, há uma perda de controle político muito grande. A razão é política desse controle do governo chinês contra esse monopólio, esses impérios das Big Techs chinesas. Eu queria também o seu comentário a respeito. São duas questões que você levanta. Primeiro, que essa questão da plataformização, ela não tem a ver, ela não é só inteligência artificial, né? Ela é uma forma de reestruturação também do capitalismo, e que está acontecendo, a causa é uma matriz, tem uma matriz de causas, né? Aí toda uma discussão, é um movimento que está acontecendo, que tem uma questão até cultural, bom, tem várias questões, né? Eu acho que aí, se eu entrar nisso, eu vou ter fugido do meu objeto de estudo, porque aí é uma discussão sobre a questão da economia, os caminhos que a economia está tomando. Agora, sobre essa questão da China, de fato, claro, eu tenho acompanhado não só as regulamentações, eu fiz até artigo sobre isso, e a regulamentação agora que saiu, dia 3 de setembro, sobre os algoritmos de inteligência artificial na China, é bem rigorosa, muito rigorosa. Os comentários assim, dos analistas internacionais é que os termos dessa regulamentação, eles são incompatíveis com o modelo de negócio das grandes plataformas de tecnologia, não só chinesa, qualquer uma delas. Ele impede totalmente. Agora, eu acho que esse movimento, assim, é mera especulação minha, mas eu acho que o que está acontecendo na China não é possível acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A forma como se dá o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento dessas grandes empresas de tecnologia, a forma como o governo se relaciona, a forma como é estruturar a democracia, não permite fazer o que está acontecendo na China. Então, na China, eu acho que tem... Estou dizendo, é mera especulação minha, mas eu acho que tem duas grandes motivações. Primeiro é isso que você falou, o governo chinês, eles começaram, o Jack Ma era da Alibaba, ele virou uma estrela internacional. A opção dessas grandes plataformas recente, desde o ano passado, era abrir capital na Bolsa de Nova York, né? E não na China. Então, a China, o governo chinês, porque é um governo centralizador, ele diz, como se dissesse assim, ei, vocês estão pensando que só porque vocês têm um poder econômico enorme, vocês não estão sob o nosso poder. Aqui quem manda somos nós, né? Então, é um enquadramento de fato, mas esse enquadramento
ele não quer dizer que ele é positivo, né? De novo, a complexidade, para mim, nunca dá para pensar só um ponto. Tem a questão, se a gente pensar quais são os efeitos, mas tem um fato de que aumenta o poder do governo chinês sobre a China, né? E eu acho que tem, por outro lado, ele tem várias. Eu tenho uma coluna que eu fiz, eu citei vários artigos, até porque, em parte, é baseado o Luciano Floridi, ele escreve muito só sobre a proposta europeia, que foi um artigo que ele escreveu sozinho, dos que eu li. Em geral, é com um conjunto, e ele fez um sobre a China, que é um conjunto muito grande de pesquisadores, e mais interessante desse artigo, além do conteúdo, é que tem 190 referências, né? Então, se você quer saber sobre a China, é um material de estudo incrível, né? Então, assim, tem uma tentativa também da China de se ocidentalizar, de se aproximar do Ocidente, de romper a resistência à China, porque as empresas chinesas, as grandes plataformas, elas estão conquistando o mercado fora da China, cada vez mais, né? Então, ela, por exemplo, a lei de proteção de dados, que também foi recente, ela incorporou todos esses princípios éticos que a Europa toda tem falado. Agora, a questão é que é tudo relativizado, porque o poder é do governo, né? A justiça é toda submetida ao legislativo, e o legislativo é partido único, né? Então, ao mesmo tempo que ela está batendo forte, por exemplo, na questão da proteção de dados nessas grandes plataformas, ao mesmo tempo ela tem um sistema de crédito social que ninguém sabe, não tem visibilidade, como ela capta e como ela usa os dados da população, né? Então, eu acho que a China é uma situação que tem que ser refletida do ponto de vista o que é a China, né? Então, eu sempre fico assim, essa lei de algoritmo que ela lançou dia 3 de setembro tem cláusulas assustadoras, né? Que abre brecha para aumento, para ela fiscalizar o que está sendo publicado nas redes sociais, mas legitimação dessa fiscalização que ela já faz, né? Então, ela fala que as grandes empresas têm que se enquadrar, quer dizer, quem usa os algoritmos de inteligência artificial tem que se enquadrar, eu esqueci qual é o termo, mas é como se fosse nos interesses nacionais, né? Então, são afirmações muito fortes, né, de um país específico como a China, né? Então, eu nunca, assim, no meu sentimento, né, que eu sou uma pessoa radicalmente, saí do Partido Comunista anos atrás, porque eu descobri que jamais era incompatível a democracia com o comunismo. Isso foi a minha percepção na década de 80, e como eu sou absolutamente comprometida com a democracia, para mim, eu nunca acho elogio, eu sou temerosa de elogiar alguma iniciativa da China, porque é dentro de um contexto não democrático, né? Pelo menos do ponto de vista ocidental de democracia. É isso. Muito interessante, e o sentimento que eu tenho é que você está muito dividida entre o encantamento que tudo isso e a constatação objetiva, e você é estudiosa, você é especialista, você vai fundo, a constatação que você faz dos serviços e da utilidade que essas tecnologias têm, e ao mesmo tempo a consciência que você tem dos imensos riscos e prejuízos. Eu não acho que a solução para isso é dizer que tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho que esse não é uma boa abordagem, e eu não sinto essa abordagem nos teus artigos. Prefiro quando você escreve, o tom dos teus artigos não é dizer tem um lado bom e tem um lado ruim. Quando é o lado ruim, você vai em cima e mostra, tá certo? Eu acho que essa divisão é uma divisão que nos atravessa a todos em todas as dimensões daquilo que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, quando você trata da questão da ética no teu último artigo e agora, a ética parece ser sinônimo de comportamento adequado, comportamento virtuoso. Ora, não. Quer dizer, se a gente for
se apoiar no que o Amartya Sen, nesse livro que você cita, fala sobre ética e economia, a ética, eu acho que eu tive ocasião de dizer isso aqui, a ética é a disciplina da filosofia que estuda as finalidades da ação humana. Só que isso é muito contraditório. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que afasta, que suprime o tema das finalidades. A sociedade é o resultado das ações individuais. O Eugênio estava, acho que a colocação do Eugênio vai nesse sentido. A sociedade é o resultado emergente das ações dos indivíduos sem qualquer objetivo. Ora, o que nós estamos vivendo com mudanças climáticas, erosão da biodiversidade, avanço das desigualdades e os riscos existenciais representados pela inteligência artificial, é que nós não podemos nos conformar com isso. E, ao mesmo tempo, nós não sabemos como operar para que uma situação emergente se torne uma situação que resulte da intervenção da inteligência humana. A humanidade não sabe isso. Na época que o comunismo estava em pé, nós achávamos que era o comunismo, que ia ser, tá certo, a sociedade planificada ia conseguir fazer isso. Nós estamos desnorteados com relação a isso. Agora, eu acho que o movimento que procura fazer da ética, no sentido aristotélico, ou seja, da disciplina que estuda as finalidades da ação, para que nós fazemos o que nós estamos fazendo, o movimento dentro dos protagonistas da revolução digital, para que isso entre na revolução digital, é muito forte, envolve especialistas tecnicamente muito bem preparados que não se conformam com o que está acontecendo, e isso já se traduz em movimentos governamentais, tanto nos Estados Unidos como na Europa, para não falar da China. Maravilhosa. Eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que é complexo mesmo, né? Eu acho que a gente, quando a gente vai falando assim, se a gente compreender, se a gente souber partir do entendimento, da aceitação, não sei se é bem essa palavra, de que o capitalismo está se reestruturando a partir da economia de dados e que ela é um fato, né? A não ser que a gente tenha uma outra proposta de como reorganizar o capitalismo, como eu não vi nenhuma até agora, né? Então essa é a que nós temos, né? Então nós temos que enfrentar, mas eu acho que estamos perdidos mesmo, e eu vejo, assim, até também já escrevi sobre isso, eu acho que tem para mim, tem dois grandes ameaças hoje, que é a questão climática e a inteligência artificial. Eu coloco nos dois, no mesmo nível, as ameaças. E eu acho que, apesar de todo o atraso que nós estamos em relação à climática, eu acho que nós estamos mais avançados do ponto de vista de formulação, né? Então, eu sinto muito, por exemplo, que os grandes pensadores, e não só no mundo, mas no Brasil, que eu conheço, pensam muito mais na questão climática. Eu me sinto muito mais solitária para pensar nas questões. Eu adoraria, por exemplo, que você sentasse e se dedicasse para pensar profundamente as questões da inteligência artificial como você pensa as questões climáticas. Entendeu? Então, eu acho que sim, mas eu acho que elas são as duas grandes ameaças que nós temos hoje, né? E elas se conectam, né? Porque também já escrevi sobre isso. Bom, eu só escrevo a minha coluna sobre inteligência artificial, então eu acho que eu já abordei quase todos os assuntos, mas ao mesmo tempo, como eu disse hoje, que tem benefícios enormes, ao mesmo tempo que você sabe, nós já falamos sobre isso, para rodar esses sistemas parrudos, eles usam uma quantidade de energia e geração de CO2 que é absolutamente negativa para o meio ambiente, né? Então, hoje, os data centers são os grandes geradores de CO2. Né? Então, essa que é sempre a questão. Como é que separa isso, né? O Google disse, até eu fiz uma pergunta para você no e-mail, você me ajudou, que o Google diz que ele zerou a emissão de CO2. Aí, claro, ele zerou porque ele comprou crédito, né? Então, isso é que ele mudou a maneira de ele rodar os sistemas. Ele continua gerando CO2, só que ele zerou comprando crédito, né? Então, foi até a pergunta que eu fiz para você que você respondeu. Então, digamos, não enfrentou o problema de fato, né? Não é meio dúbio dizer o Google pega com zero
de impacto negativo no meio ambiente. Não, ele tem dinheiro e compra crédito. Então, é isso, é muito complexo. Agora, se você... Eu adoraria continuar a discutir mais essa questão da ética nesse ambiente da economia, né? Eu acho que isso é um grande desafio, que eu não achei nenhum artigo, assim, nenhum lugar publicado que vai com profundidade sobre essa questão. Então, eu me sinto muito assim, aflita, né? Porque eu fico pensando nisso sozinha e não estou dando conta. Só uma coisinha, aproveitando que o Virgílio vai falar agora, eu estou sentindo que tem um movimento em direção à sobriedade no uso dos dispositivos da revolução digital em geral. Tem um grupo francês trabalhando muito com essa noção. Eu queria também saber o que o Virgílio acha disso, além da Dora depois. Desculpa a minha intromissão. Há pouco tempo atrás, o Intercept Brasil apresentou um artigo muito interessante mostrando que na Bahia eles estão espalhando as câmeras no espaço público, né, para reconhecimento facial e identificação das pessoas. E mostraram vários casos de erros e com as suas consequências, né? Uma das impressões que eu tenho, e aí nos países do Sul isso vai ocorrer diferentemente dos países do Norte, é que, embora essa seja um problema, uma questão, existe uma questão que antecede, que a sociedade acha muito importante. As câmeras supostamente vão trazer mais segurança. Então, achar que a inteligência artificial ou o reconhecimento facial traz alguns problemas, isso fica diminuído frente ao que a sociedade percebe que é um problema muito maior, que é a segurança. Então, a entrada dessas tecnologias nos países do Sul vai ser diferente, não só quanto ao timing, quanto também ao percurso. Outro exemplo seria, por exemplo, os algoritmos para vigilantismo, identificação e estabelecimento de relações. Nos países do Sul, muitos governos querem isso. Nos países do Norte, isso tem uma maior observação da sociedade. Então, o Brasil, como um país do Sul, né, talvez vai sofrer esses problemas, né? Mas, de novo, antes da inteligência artificial, vem problemas muito mais críticos que minimizam os efeitos da inteligência artificial, aí, principalmente os efeitos negativos. Tá? E aí eu gostaria de ouvir a Dora nisso. E quanto ao Ricardo, a observação que ele fez, eu acho, eu já tenho visto isso acontecer. Outro dia, numa reunião fora também, eles mostraram uma parede, que a parede toda era um grande display enorme, sabe, onde aconteciam as coisas, e alguém perguntou, mas e o custo de energia disso? Precisa disso? Então, essa é uma questão ligada a essa sobriedade que eu acho que vai vir à tona, sim, sabe? Essa questão do reconhecimento facial, mas eu tenho, assim, eu não tenho dúvida, eu tenho um pouco de dúvida se isso tem um efeito maior no Sul. Sabe por quê? Porque Londres, por exemplo, né, eu acho que todos vocês sabem, é a terceira cidade do mundo com mais câmeras de vigilância. Em 2019, a polícia adotou reconhecimento facial. Bom, o Coded Bias, que é um documentário, o melhor documentário que eu acho sobre inteligência artificial, eu não vi nenhum erro ali. Eu achei ele perfeito, ele trata muito dessa questão na Inglaterra, em Londres, né? Mas a população londrina, ela não se posicionou contra, né? Tem lá a ONG que mostra que atuando, denunciando, mas, em geral, a última vez que eu estive em Londres foi em setembro de 2019. Né? A população, em geral, apoia, porque assim, se diz que está comprovado que tem um efeito positivo sobre o controle da violência. Né? Então, a população apoia, e eu acho que não é só... eu acho que também em muitos lugares dos Estados Unidos, eu não vi, assim, o Londres que mais, eu também já escrevi sobre isso, porque o Londres que mais me chama a atenção, porque está no meio do Ocidente, né, totalmente democrático, e tem mais câmera de vigilância do que em Pequim. Sendo que a maior parte das câmeras de vigilância, se não me engano, acho que 70% é privado, só 30% é público, tem mais esse detalhe.
né? O sistema de vigilância das câmeras é uma junção de privado e público, com muito mais privado do que público. E assim, não tem, é uma sociedade que poderia ter manifestações fortíssimas, mas as manifestações são de militantes, de ONGs, é muito menor. Então, eu acho que assim como quando você deve ter ouvido, eu ouvi alguns vídeos que foram feitos, eu me lembro de um da Economist, que fez um documentário na China, né? E a população chinesa também, em geral, não se mostra desconfortável com... Né? Então, eu acho que e no Brasil isso é muito forte, né? Nós temos um exemplo lá, você falou na Bahia, nós temos um exemplo de 2019 no Rio de Janeiro, de Copacabana, como uma moça foi presa, levada para a delegacia, e, se não me engano, algemada, já não me lembro, mas acho que sim, e não era ela, né? Do sistema de câmera de vigilância para detectar 1.100 criminosos, que foi um acordo com uma empresa inglesa, né, e que foi uma identificação errônea. Agora, isso. É por isso que eu falo que não é simples, né? Eu, pelo menos, não consigo tratar assim, pensar a externalidade negativa, e o Ricardo tem toda a razão, não é o mal ou o bem, mas aí chamar isso de uma outra forma, externalidade negativa e positiva, porque é isso, de fato, e no Brasil nós temos uma questão de violência, né? A gente entra num prédio hoje, o prédio comercial, hoje não, há muito tempo, é impressionante a quantidade de informações. Agora eu até me recuso. Agora eu não saio de casa, mas antes da pandemia eu até me recusava. Eu falei, para que você quer saber hoje quem é o nome do meu pai e da minha mãe só porque eu vou aqui no andar do prédio? Entendeu? E quando saiu a lei de proteção de dados, eu passei a falar, a lei de proteção de dados não vai mais permitir isso, né? Mas é a questão da segurança, de quem está entrando no prédio. Então, isso sempre... Essa é a palavra, é acelerado e complexo. São os dois termos que eu defino hoje em dia. Dora, a minha preocupação sempre é uma questão da área pública, né, e a questão de abertura de dados, né. Aqui na Prefeitura de São Paulo, aliás, na gestão Haddad, que teve continuidade na gestão seguinte, a gente, no MobLab, que é um laboratório de mobilidade, a gente abriu dados da SP Trans, de todos os ônibus da cidade de São Paulo. E isso teve uma consequência fantástica, porque com isso se criou um aplicativo chamado Cadê o Ônibus, em que você sabe se o ônibus está chegando no ponto ou não. Para o cidadão que usa, é fantástico isso. Mas tem outro lado, porque o grande desafio é como é que você anonimiza, né, informações. Você, com isso, mantém privacidade, ao mesmo tempo atende o que uma população que, por exemplo, nesse caso, usa esse sistema, se utiliza, e que é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Aliás, foi uma startup que fez isso. Então, eu acho que o grande desafio é isso que você falou, é como é que você usa o lado bom e o lado que não é tão bom assim, né? E a gente vê, principalmente para uma população mais vulnerável, que é fundamental usar a inteligência artificial, a abertura de dados, justamente para melhorar a qualidade de vida, né? Isso é importantíssimo, mas, ao mesmo tempo, como é que você mantém privacidade? E a minha pergunta vai um pouco também na linha de que, como você acabou de citar da Lei Geral de Proteção de Dados, como é que uma lei geral, no caso do Brasil e tem em outros países, ela pode enquadrar um pouco essa questão relacionada ao uso, né, das informações dos cidadãos pelos governos? Ou vai ser uma avalanche que, na verdade, essa lei não vai conseguir, de fato, enquadrar isso? Você mesmo citou, né? A gente muitas vezes, não, vou usar a LGPD para me proteger de uma série de informações que eu preciso passar. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Muitas vezes isso vai de roldão. E a minha impressão é que, cada vez mais, os governos vão ter, na linha do que o Otávio falou, uma enorme dificuldade de poder enquadrar isso e dizer, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Já estão usando, né? Esse que é uma dificuldade. Como é que a gente limita algumas coisas? Será que alguma lei federal, ou tem que ser uma coisa muito mais além do federal, que diga, não, isso daqui não vamos usar, não pode? Até que ponto a gente consegue fazer isso, né? Primeiro, eu queria te falar assim, existe a lei de proteção de dados brasileira, diferente da europeia, ela deixa de fora a área pública, né?
Então, a área pública não está enquadrada, ela não é obrigada a cumprir a lei de proteção de dados aqui no Brasil, né? E tem tirando o que da China recente, nos Estados Unidos só tem na Califórnia, né? Quando assumiu o presidente Biden, a expectativa é que fosse estendida a todo o país, mas até agora não aconteceu. Olha, eu fui em julho de 2017, eu fui para o evento mais importante de tecnologia na Ásia, que chama RISE, foi em Hong Kong, né? É o mesmo grupo que organiza o Summit de Lisboa e também em Nova York. São grandes. Em julho de 2017, o evento é organizado em várias subconferências, por temas diferentes. Mas o que permeou todo o evento, eram 4 dias de evento, era a questão entre conveniência e privacidade, né? Era isso. Eu acho, vocês talvez não vão, sei lá, reclamar comigo dessa observação que eu vou fazer, mas eu acho que essa questão da privacidade é mais uma preocupação da elite intelectual, sabe? Eu acho que as pessoas, elas não têm... eu sabia, o Otávio já está protestando, o Ricardo também. Eu acho que, assim, as pessoas, em geral, elas gostam dessa conveniência, né? Elas gostam de receber já uma seleção do Google, de acordo com o perfil delas. Eu acho que elas gostam disso, né? Assim, para mim, claro, eu não tenho pesquisa empírica. Aliás, uma das questões também que me deixa assim aflita é o fato de que a gente, principalmente no Brasil, a gente não tem pesquisa empírica, né? No mundo inteiro, sobre essas razões, eu nunca vi pesquisa empírica, de fato, assim, com rigor científico. Mas no Brasil nós não temos praticamente, porque pesquisa empírica é caro. Essa eu acho que é a questão, não é porque nós não somos capazes, né? Então, nós não temos verba para fazer, não temos recursos para financiar a pesquisa empírica, então a gente não tem. Mas a minha percepção, há muito tempo eu acho isso, eu acho que essa questão de privacidade é mais, eu sabia que alguns de vocês iam protestar, é mais uma preocupação intelectual. Eu não estou dizendo que não é justa, né? Eu só acho que as pessoas, em geral, elas não têm muito essa... Elas preferem a conveniência do que essa questão da privacidade. E, além disso, eu acho que não tem essa consciência. O que é? Onde é que está pegando a privacidade? Onde é que a nossa privacidade está sendo ameaçada? Tirando as coisas óbvias, eu acho que na interação com essas plataformas todas, às vezes se confunde, por exemplo, o efeito, que é um negócio muito limitado, as correlações que fazem, por exemplo, esses cookies, né? Que a gente entra e ele vai e segue onde nós estamos navegando, aí faz uma correlação, alguma coisa que a gente procurou, vem um anúncio daquele objeto que a gente procurou, daquele produto. Mas isso nem tem a ver com inteligência artificial, isso são correlações muito, muito simples, muito dos cookies, né? Eu acho isso, entendeu? Até que tenha pesquisa empírica que me mostre que as pessoas, em geral, elas têm essa preocupação que nós, assim, quer dizer, vocês, intelectuais importantes, têm sobre a questão da privacidade, assim como eu acho que a grande crítica, eu já tive vários embates sobre isso, a grande crítica da formação de bolhas, por exemplo, eu também acho que é uma preocupação muito, porque eu acho que a natureza humana, nós sempre vivemos em bolha. Eu que sou também do grupo aqui mais velho, a bolha que eu vivi a minha vida inteira era uma bolha micra. Hoje eu me sinto numa bolha descomunal. Com quantas pessoas eu falava por dia? Eu tinha telefone fixo, eu falava, tinha que ligar para alguém que estava no telefone fixo. Então, eu vivia... E com quem a gente verdadeiramente se relaciona? Com quem a gente se sente confortável? Com pessoas que a gente tem afinidade, né? Então, essa questão, assim... Quem a gente convida na nossa casa? Quem a gente viaja? É pessoas de afinidade. Então, eu acho que isso... É assim que é a natureza humana, né? Então, eu nunca... Olha, eu que né, fiz agora 66 anos... semana passada, eu nunca vivi com acesso à informação tanto, em contato com tanta gente diferente. Eu acho, para mim, isso sim, Ricardo, eu fico encantada, porque para mim parece que eu abri um mundo assim, comparativo a 10, 20, 30 anos atrás, que era uma bolha minúscula.
concordo com isso que o Sérgio escreveu, Abrantes. O conceito de privacidade vai mudar e ficar mais restrito a pontos inegociáveis e outros que tendem a desaparecer com preocupação. Eu sei que você está trabalhando agora com um grupo grande de inteligência artificial e educação. Eu tenho um pouco trabalhado nessa área e eu não consegui, nos aplicativos que existem e nos livros que eu li, eu não consegui ver externalidades negativas ainda. Essa é a minha pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Pode ser ignorância minha. Bom, eu quero entrar num problema agora, que é um comentário, eu vou tentar ser o mais rápida que eu puder, sobre regulamentação. Eu acho que as regulamentações são imperiosas nas situações de risco que já são evidentes, estão batendo na nossa cara. Por exemplo, crise climática, os abusos dos monopólios e também a regulamentação da economia política. Eu estive trabalhando com um projeto essa semana sobre isso, das empresas que estão no processo de adaptação para a transformação digital. Ocorre que quando a gente entra no campo das redes sociais e o uso das redes, eu uso e acrescento palavras ao que o Virgílio colocou. Ele falou em sobriedade, eu falo em precaução e prudência. Porque, de repente, nós entramos numa fúria, não é, de regulamentação, e o mundo humano, ele não funciona como os dados que vêm da Amazônia, dados físicos, o mundo humano funciona numa miríade de discursos. Então, nesse ambiente, me vem sempre à cabeça aquela frase fantástica de Nietzsche: quem educa os educadores? E eu agora me pergunto, quem controla os controladores? Por quê? Quando você entra no campo do humano, tanto é que eu te mandei hoje essa entrevista fascinante do Demigetico para a revista Consciência, da Unicamp, coordenada pelo Vogt. Então, quando a gente entra no mundo humano, as pessoas usam palavras como subjetividade, intencionalidade, sem a menor noção de que há muito mistério por trás destas palavras. E aqui eu chego, por fim, e vou retomar o Ricardo Abramovay. O Ricardo tem toda a razão. A questão da ética, eu vejo nesse discurso de inteligência artificial uma vulgarização daquilo que a gente deveria chamar e continuar chamando de ética, que é uma disciplina filosófica que vem desde Aristóteles, que evoluiu ao longo do tempo e, de repente, não é, a gente vê a ética convertida em algumas regrinhas de conduta que, no fundo, não são outra coisa senão uma perversão da ética. É isso, Dora. Essas plataformas educativas, Lúcia, eu acho que aí está digamos, as ameaças, né? Elas são opacas, é uma opacidade total, né? Então, primeiro tem uma questão básica que é o que acontece com os dados captados dos alunos nessas plataformas, né? Então, essa é uma questão da privacidade dos dados que não tem nenhuma transparência, nada. Recentemente, segundo os meus orientandos, que você sabe, são da área de educação há mais de 20 anos, têm cargos importantes, o que aconteceu é que algumas escolas pressionadas, né, elas estão pedindo que os pais assinem consentimento para o uso dessa plataforma e sobre os dados. Mas os pais assinam, nem os educadores, nem a escola, nem os educadores, nem os professores, nem os pais sabem o que está acontecendo, né? São plataformas que estão sendo adotadas fortemente no Brasil pelas escolas, que dá um upgrade para a marca da escola. Essas plataformas são de graça. Então, tem um problema dos dados.
Agora, além disso, tem um problema que eu desconheço que alguém tenha feito auditoria nessas plataformas. Eu desconheço, né? Não estou dizendo que não existe, eu nunca vi, né? Muito menos o nosso MEC, que não chega nem perto disso. Mas, então, quando elas dizem, por exemplo, que elas personalizam o aprendizado, elas dizem, mas né, elas são fechadas, elas são absolutamente protegidas pelo sigilo comercial, né? Então, elas de fato personalizam o aprendizado, elas de fato estão entregando aquilo que elas prometem. Então, nessa relação, eu vejo a principal questão é a questão da opacidade, né? São plataformas que estão sendo adotadas e que não se sabe nada sobre elas, nada. A maior quantidade dessas plataformas são adotadas é a do Google, né, pelas escolas, mas é isso. Eu gostei, bom, o resto é só dizer que eu adorei essa fúria de regulamentação. Eu adorei isso, também tem um pouco esse sentimento, né? Eu acho que nem tudo dá para regulamentar. Uma das questões, hoje, né, eu não tenho nenhum compromisso com o que eu falo, pode ser que daqui a uma semana eu mude, né, mas hoje eu tenho achado interessante o processo de regulamentação dos Estados Unidos, mais do que, por exemplo, da Europa. Eu acho mais efetivo. Eu não vejo como essa proposta da Europa, já escrevi isso, já disse isso, ela se viabiliza. Para mim, ela não tem como viabilizar. Mas nos Estados Unidos, eles estão pegando assim. Então, por exemplo, a FDA regulamentou o uso de inteligência artificial em dispositivo para a área de saúde. É bem pontual, né? Então, acho que é assim que está acontecendo. Essa lei que eu já citei, que vai ser retomada pelos 2 senadores democratas, ela trata só das aplicações de alto risco, ela lista quais são, né? Então, não são todas as aplicações de inteligência artificial, né? Então, eu acho que isso... Agora, a questão da ética, eu quero estudar mais as questões da ética, eu sei muito pouco sobre isso, né? Então, nós vamos conversar bastante. Eu vi que você, na verdade, na sua fala, parece que a sua hesitação de um lado, uma série de características que você já observa no comportamento humano, você falou várias vezes, isso é a natureza humana, né? Ou, por outro lado, seriam tudo isso que a gente está vivendo hoje como efeito das tecnologias, seria realmente produto das tecnologias. Até que ponto essa arquitetura, esse modus operandi, produz esses fenômenos, ou esses fenômenos existem independentemente da tecnologia. E eu achei muito bom que você falou que a tecnologia, na verdade, ela não é tão eficiente nem inovadora assim, a ponto de produzir esses comportamentos. E isso me lembrou daquela clássica conversa, que eu acho que tem um paralelo com isso, ainda que não fale das novas tecnologias, porque é antiga, né? É de 71, mas aquela clássica conversa do Chomsky com o Foucault, que é sobre a natureza humana, justamente, né? Se existe uma natureza humana prévia ou se a natureza humana é produto das arquiteturas institucionais, né, etc. E pensando nisso, eu fico me perguntando se dentro dessa arquitetura das redes, da inteligência artificial, da estatística, etc., não haveria, aí já trazendo para minha praia, assim, né, esse debate que eu gosto, que a gente já fez, já conversou, não teria realmente não seria essa estrutura da rede, ela não seria mais propícia a uma opacidade que dá muito poder ao desenvolvedor, ao proprietário, em detrimento do público, do utilizador. Ou seja, isso reforça aquele poder do expert, né, que é exatamente uma coisa que eu tenho observado muito, quanto a nossa crise é também uma crise desse poder do expert, que traz desafios para a própria concepção democrática, né? E essa opacidade, ela reforça esse poder, na verdade. Não é só o poder econômico das grandes corporações e da Big Tech, é também a opacidade do próprio, aquilo que a gente chama de algoritmo, né? Quando a gente fala algoritmo, o problema não é o algoritmo em si, o algoritmo é só um procedimento. O problema é que o algoritmo é opaco. Quando a gente fala de algoritmo, o que a gente quer dizer é que ninguém sabe como é feito o algoritmo.
Né? E isso está agora, inclusive, nessa discussão aí do Facebook, né? A Frances Haugen, que fez a denúncia dela, ela defende que a lógica de exibição dos posts seja a lógica cronológica, justamente para você retirar o poder do algoritmo. Todo o poder do algoritmo está no fato de que você não sabe qual o critério para o Facebook mostrar alguns posts e outros não. Isso é justamente um exemplo desse poder do especialista, né? Dessa opacidade que concentra poder. E aí tem um problema que é um problema político também. Enfim, um pouco eu tentando entender sua angústia e tentar contribuir aqui. Essa denúncia que ela fez, né, eu também, claro, acompanhei, tem um pouco assim, tem algumas coisas. Por exemplo, isso que começando do final que você falou, não dá para publicar por ordem cronológica, né? Isso, a curadoria sempre existiu, é outra questão que sempre existiu, né? E nesse momento que nós temos aumentou loucamente a geração de informação, é mais necessária uma curadoria. Né? Tem mais ou menos assim, a última vez que eu vi, tinha mais ou menos 2.000 a 3.000 potenciais posts que podem aparecer no seu feed de notícias, no Facebook, né? É impossível publicar isso tudo. Então, tem que ter uma curadoria. E não dá para ser cronológico, porque ninguém ia gostar que fosse cronológico. Eu não ia gostar. Se fosse cronológico, ia aparecer um monte de posts no meu Facebook que não me interessa em nada. É quem chegou primeiro, né? Então, tem algum critério que tem a ver com a afinidade do usuário, eu acho isso bom, eu acho que as pessoas gostam disso, vou voltar a insistir nesse ponto, e eu gosto disso. Né? Nós temos um grau que as pessoas desconhecem de interferir nesse critério, né, que poucas pessoas usam. Né? Eu sempre estou atenta a isso. Né? Então, eu curto, eu comento as pessoas, por exemplo, Virgílio. Tudo que o Virgílio publica aparece para mim de cara. Por quê? Porque eu curto tudo, eu comento com ele, eu converso com ele. Então, assim, é óbvio. Tudo que a Lúcia Santaella publica, imediatamente aparece para mim. Entendeu? Então, não é por acaso. Né? Então, você tem... O que eu acho que as pessoas desconhecem, que a gente desconhece como fazer isso, né? Aí não tem a ver para entender como é que o algoritmo funciona, assim, para saber a parte técnica do algoritmo. Assim como a gente usa um carro e a gente não sabe consertar um carro, né? A gente tem que saber, a gente sabe como usuário do carro, quais são os riscos para a gente evitar quando a gente está conduzindo um carro. Então, o que tem que aumentar é a consciência, o conhecimento. Como é que funciona do ponto de vista do usuário? Agora, eu acho que é tudo muito recente. Então, eu acho assim natural, apesar da aceleração, é natural. Né? Lembra quando começou o merchandising na televisão, que eu não quero comparar, merchandising é loucamente mais simples do que qualquer dessas tecnologias, mas também, eu me lembro eu conversando com a minha mãe achava que o artista gostava mesmo daquele produto, ela não queria acreditar que ele é pago para falar aquilo. Né? Então, nessa tecnologia que é muito mais complexa, vai precisar de um tempo para as pessoas entenderem como é que funciona. Mas eu acho que essa questão de ordem cronológica, eu acho que isso não satisfaz para ninguém. Então, essa correlação com a afinidade que aparece, quem mais eu me relaciono no Facebook, eu acho isso positivo. Entendeu? Eu acho que... Agora, você tem absolutamente razão. Existe uma das grandes, digamos assim, voltando ao termo externalidade negativa desses sistemas, é o poder, é a concentração de mercado. É a concentração de mercado bárbara. Tem uma barreira de entrada de novos que é assim, total, absoluta. Ninguém está competindo nos últimos anos com essas grandes barreiras. Não dá para entrar. Né? E não é por causa da tecnologia, principalmente, é pela quantidade de dados que eles têm. A quantidade de dados aperfeiçoou os serviços deles de tal forma que cria barreira. Ninguém consegue ser melhor do que o Google e competir com o Google. Ninguém consegue ser melhor do que o Facebook. Tem várias tentativas, mas não emplaca. Entendeu? Assim como o TikTok agora, eu vi, o TikTok está explodindo, ultrapassando todos eles. Né? Então, eu acho que assim... isso, é um poder enorme, uma concentração de mercado, isso sem dúvida. E tem uma mudança do exercício do poder. Né? Eu acho que tem várias iniciativas, porque tem uma pressão
da sociedade muito grande, não só dos reguladores, em cima dessas plataformas. Saiu hoje ou ontem, mas hoje que eu vi, o Google, não sei se vocês viram, o Google regulando como é que vai ser os anúncios de campanha política no sistema Google, né? Colocando regras, né? Como é que ele vai olhar, como é que você vai poder publicar, tudo que te respeita à campanha política. Né? Eu dei uma primeira lida, porque eu vi um pouco antes do nosso encontro, e me pareceu que tem coisas muito interessantes. Não sei quem vai fiscalizar se o Google, de fato, vai fazer isso. Né? Mas são reações dessas plataformas, mas é uma concentração de mercado enorme. Isso não tem... E a opacidade, eu acho que não é muito dos algoritmos, mas assim, da parte da tecnologia em si, mas digamos, é a gestão, né? Para mim, a questão da opacidade, nesses casos, está na gestão, porque é a gestão, não é o algoritmo. O algoritmo é desenvolvido do ponto de vista da maneira como o Facebook, por exemplo, quer que ele exerça a função dele. Né? Então, é uma decisão de gestor do Facebook. É essa que os governos têm que interagir. Qual é a intenção, quais são os conflitos, né? A famosa lá, seção 230, que, aliás, essa entrevista eu postei para vocês, do Demi. Ele fala, foi um dos importantíssimos, ele discute sobre o marco regulatório, né? E ele fala também, trata dessas questões, né? Como é que... nada simples, agora, é isso, os governos que têm que interagir, aí sim, porque são plataformas muito poderosas. Qual é a lógica da organização, qual é a gestão, em suma? Como é que eles organizam? Isso são auditorias que têm que acontecer da área privada, dado o impacto enorme que tem na sociedade. Né? Mas não está, não sei se eu consigo me explicar, mas não está no algoritmo. Né? Não é um problema do algoritmo. O algoritmo é simplesmente desenvolvido pelos desenvolvedores do Facebook com um determinado objetivo, para fazer uma determinada execução. Então, é a discussão quais são esses objetivos, como são definidos, que são definidos, para quê, entendeu? Como é que eles funcionam. O algoritmo é só um modelo estatístico de probabilidade, né? Nada mais que isso. É a linguagem matemática que ela transforma num modelo, ela concretiza um modelo que você, como gestor, tem intenção que funcione daquela maneira. Eu acho que a discussão específica sobre o papel da ética caberia uma outra conversa. Tá? Só um comentário lateral, porque se a gente pensar como finalidade, a gente tiver uma visão, seguindo a sugestão do Ricardo, tá? Se a gente tiver uma leitura aristotélica mesmo, de virtudes em processo, elas se derivam de escolhas. As escolhas são sempre dadas no campo experimental a partir de finitudes e limitações. O que acontece com os modelos de inteligência artificial é que aumenta radicalmente a desigualdade sobre as limitações vividas na experiência, e, portanto, quem atribui um valor ficou segmentado, certo? E a virtude ela sempre foi uma questão da intelectualidade, só que não tem nem mais espaço da intelectualidade. A virtude é definida pelos pouquíssimos que têm acesso a informações hiperconcentradas. Então, o problema da ética, me parece mais substantivo, passa por essa discussão, mas a gente pode depois, acho que vale a pena uma conversa na linha da que a Lúcia disse. As pessoas usam a palavra ética aqui com um negócio meio... Isso tem a ver com comportamento, o cara não é legal, confundem ética com moral, dá um problema danado essa história. Mas acho que tem uma conversa aqui pesada que valeria a pena. Agora, minha pergunta, Dora, tem a ver com a fala do Daniel, inclusive. Eu quase parei porque o Daniel fez, mas é o seguinte... tem a ver com um dilema clássico de políticas públicas, sobretudo em sociedades tão desiguais quanto as nossas. Tá? Então, é bem circunscrito. Reconhecendo isso, né, o que você falou, um modelo empírico, um modelo de estatística de probabilidade, melhor que os modelos estocásticos que a gente tinha, tudo, né? Deep Learning com inteligência artificial são baita modelos probabilísticos, mas, evidentemente, tentando lidar com certeza. O desafio maior dos últimos 20 anos, 30 anos, é como casar políticas universais com políticas diferenciadas. É óbvio que a gente deve convergir para uma política de renda mínima universal, isso será ótimo. No entanto, ela não será suficiente para dar conta das multidimensões de vulnerabilidade que configuram parte significativa da população. Ter estratégias diferenciadas, numa literatura de outro tipo, ações afirmativas, é fundamental.
Quanto mais eu consiga ter informações locais, personalizadas, melhor. Tá certo? Melhor. No entanto, qual é a nossa cultura de política pública? Você citou os cuidadores, quando você está falando do mercado de trabalho, mas nossa cultura de política pública é que o burocrata de rua que tem acesso a informações singulares baseia suas práticas a partir de relações de confiança, que são estritamente singulares e dentro de um ethos em que a confiança é compartilhada. Aquela família que tem uma vulnerabilidade específica, porque a irmã é drogadita, o pai batia na mãe e foi embora, a renda fundamental é da avó, o outro irmão está desempregado. Então, é uma multicomplexidade, uma multidimensionalidade da situação de vulnerabilidade. Nesta relação de proximidade, eu estabeleço relações de confiança e consigo configurar políticas adequadas àquele caso específico. No entanto, isso jamais consegue ter escala. Do ponto de vista de uma estratégia que combine universalismo com diferencialismo e tenha a capacidade de ter maior capilaridade, modelos de inteligência artificial associados à política pública são vitais. No entanto, você não consegue ultrapassar, né, o limite que o Daniel estava colocando aqui, quais são os dilemas efetivos dos usos dos gestores da política pública sobre essas informações. Então, o que eu queria te provocar é o seguinte, não precisa responder aqui agora, não. Ajuda a gente a pensar como fazer, pelo campo da inteligência artificial, usos mais potentes e transformadores da política pública. Eu estou tendo um dilema como esse. Eu gero informação no campo da educação que as secretarias não querem gerar, eu tenho acesso às informações como instituto, a gente é capaz de singularizar isso, é muito mais do que personalização, e, no entanto, o uso pode ser criminalizado. E eu diminuo a potência de fazer estratégias transformadoras no campo social para aquelas famílias singulares, agora que eu entendo melhor, e quanto mais eu gerar dados, mais eu vou conseguir entender quais seriam as configurações específicas. Então, este campo potente tem uma interdição do ponto de vista da gestão da informação e de derivações éticas, evidentemente, que está limitando a capacidade de a gente fazer política pública, portanto, larga escala. Era uma provocação aqui para você, para o Ricardo, para todo mundo, para a gente... Acho que tem um campo de pesquisa aqui forte, de design da política, de regulação da política, de informação. Como você falou, é só uma provocação. Eu acho que, claro, para eu ter alguma ideia, eu precisaria analisar de que você está falando, né? Porque tem que saber quais são os limites, em que regulamentação está esbarrando, né? Por que eu imagino que você está falando sobre a lei de proteção de dados, mas a lei de proteção de dados, como eu disse antes, no Brasil não pega área pública, então não sei, teríamos que sentar e analisar. Mas eu acho que, assim, o fato é, como eu disse lá no início da minha fala, nós sempre tomamos decisão baseada em informação. Então, agora, como nós temos um conjunto muito maior de informação e uma técnica que permite extrair desse conjunto enorme de informações, nós temos uma oportunidade de tomar decisões mais assertivas. Mas é uma oportunidade, não é um fato, não é dado, né? Depende de como a gente estruturar os modelos, depende de como a gente usar esses modelos. E agora, essa sem dúvida, só para provocar para você pensar, é uma enorme oportunidade, a gente sempre fez assim. No entanto, como a gente sempre fez isso sob condições muito limitadas, que a gente tinha uma incerteza gigante, quando você aproxima de entender configurações específicas, aquilo que é uma potência vira um questionamento radical sobre o Estado pode ou não interferir neste grau de singularidade. Tá certo? E como ele faz isso? Tá certo? Porque uma coisa, volta àquela questão da relação de confiança, é quando isso se dá em relações empáticas, num microcosmo de proximidade. No entanto, naquela mesma comunidade, o vizinho não tem por que saber quais são as configurações específicas dos modos de enfrentamento daquela situação de vulnerabilidade. Aí você criou um problema no campo relacional, no interior da própria pobreza. Certo? Mas é só para depois a gente falar. Não é estrito senso lei de proteção de dados, não. É a questão de configurações de sociabilidade em situações de alta vulnerabilidade. Da confiança. Tá? Não, tá bom. Agora, eu gosto muito dessa ideia de a gente debater sobre a questão ética, né? Eu vou adorar. Hoje, inteligência artificial é igual a probabilidades. Entendemos como funciona, mas não entendemos sempre as correlações. O que vai permitir o próximo passo para uma inteligência artificial verdadeira? Computação quântica. Essa questão
como que se estabelecem as relações, isso tem a ver com o chamado black box, a opacidade dessa técnica, né? Então, não é que a gente entende nem sempre as correlações, a capacidade, a cognição humana não é capaz de entender como é que o sistema estabelece essa correlação, que alguns chamam isso de autonomia. Eu não gosto de usar essa palavra, eu acho que essa palavra não é apropriada, mas é aí que tem toda a discussão do black box. O que é uma IA verdadeira? Eu precisaria perguntar ao Javier o que ele quer dizer como IA verdadeira, tem uma IA falsa, eu não sei o que é isso. E a computação quântica, o que ela promete, que eu acho que ela vai entregar, assim como a porque esses sistemas eles são muito parrudos, né? Porque eles usam quantidade enorme de dados. Então, eles precisam de um hardware poderoso. A concretização dessa técnica se deu com o advento dos GPUs, porque aí permitiu rodar, senão você passava meses e meses para rodar um sistema simples, você não conseguia. Então, a computação quântica vai acelerar esse processo, né? Vai ter uma mudança não só de tempo de processamento, mas também vai implicar na natureza, que aí é toda uma discussão, mas vai ser uma outra revolução, a computação quântica.